Invoca-me e te responderei e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Seguindo nossa devocional de hoje na carta de Paulo aos Gálatas, vemos o chamado de Pedro para pregar aos judeus e o de Paulo aos gentios como ênfase. E diz assim o texto de Gálatas, capítulo 2, versículos do 1 ao de número 10. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim, a Barnabé, e a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. Vemos aqui uma dificuldade que foi criada pelos judaizantes no início da igreja. Os judeus, e Pedro era um apóstolo que foi chamado para pregar o evangelho aos judeus, eles queriam impor aos gentios os rigores da circuncisão judaica para pessoas não judaicas. E isso gerava muitos conflitos. Paulo foi perseguido em todo o seu ministério, por onde quer que fosse, por essas pessoas radicais, eram fanáticos pela lei judaica. E isso necessariamente não tinha nada a ver com os gentios, com os que não eram judeus. E isso causou um grande desgaste, porque Paulo anunciava a salvação pela fé e os judeus queriam escravizá-lo com os ritos da lei judaica e a sua condenação. E isso deixava de fazer com que a liberdade do Evangelho trouxesse a salvação na cultura em que os gentios estavam inseridos, que era totalmente diferente da dos judeus. Hoje vivemos grandes embates em meio à igreja, porque algumas pessoas são radicais na imposição de suas ideias, que não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com o Evangelho, aos outros, desanimando-os, aos novos, que ficam constrangidos por não se submeterem a rituais até dolorosos como a circuncisão, para viver a sua fé em paz. E Deus não se agrada disso. Paulo está aqui
fazendo uma visita a Jerusalém, compartilhando todas as boas novas de sua experiência pastoral e missionária. Levou com ele a Barnabé, levou com ele a Tito e se impôs, porque o povo queria circuncidar o Tito e Paulo não deixou. Muito pelo contrário, ele se apoiou em outros homens de Deus, como Tiago, Cefas e João, citados aqui, e como o Espírito de Deus presidia sobre eles, eles encontraram, em meio a essas diferenças radicais de compreensão da fé, um ambiente de paz que os permitiu fazer uma coleta. Os Gálatas fizeram uma coleta para ajudar os pobres da Judéia. Então, irmãos, hoje em dia nós temos que permitir que o Espírito Santo haja sobre nós no sentido de nos conduzir à paz, à concordância para o progresso do evangelho da incircuncisão, o evangelho de uma leitura diferente dentro da condição de cada um, sem perder a essência, que é a pregação da salvação pela fé em Jesus Cristo e a vivência em liberdade. Existem muitas coisas pesadas oprimindo novos cristãos que precisam ser tratadas pelo Espírito Santo de Deus, que nos ensina todas as coisas e nos quebranta, nos converte para o Evangelho da paz. Olhemos para isso, porque as tentações do poder, no sentido de impor questões pessoais ao Evangelho puro e cristalino, bíblico, de Jesus, são muito grandes. O inimigo vem para roubar, matar e destruir a nossa comunhão, a nossa vontade de estarmos juntos, louvando a Deus e seguindo-o de corpo e alma. Em nome de Jesus, sejamos uma igreja assim, sejamos um grupo de pessoas abertas ao acolhimento a quem pensa, a quem vive diferente, deixando em segundo plano nossas diferenças culturais. Em nome de Jesus, sejamos um grupo acolhedor, principalmente aos pobres da Judéia, aos pobres que nos cercam. Pobres de corpo, pobres de espírito. A maior riqueza que nós temos é a salvação e a comunhão em torno da mesa que Deus prepara perante nós. Apropriemo-nos disso em nome de Jesus. Amém. Invoca-me.